6 sindicalistas pegam 16 anos de prisão por conspiração na Venezuela. Narrativa. 6 sindicalistas foram sentenciados a 16 anos de prisão na Venezuela por acusações de conspiração contra o governo do presidente Nicolás Maduro, informaram ontem organizações de defesa dos direitos humanos que criticaram a condenação. Os líderes sindicais Reinaldo Cortés, Afonso Meléndez, Alcides Bracho, Nestor Astúlio, Gabriel Blanco e Emílio Negrin foram presos em julho de 2022, em meio aos protestos em diferentes regiões do país, reivindicando aumento salarial e melhorias nas condições de trabalho no setor público. Foram condenados a 16 anos de prisão pelos crimes de conspiração e associação criminosa pelo juiz Grande Duque, apesar de serem inocentes, publicou a ONG Coalizão por Direitos Humanos e Democracia na rede social do Twitter, o antigo X, o antigo Twitter. Além disso, a ONG assinalou que o Ministério Público não apresentou provas suficientes para a sustentação à acusação. O salário mínimo na Venezuela equivale a menos de $5 mensais, R$ 23,80, complementado por auxílios estatais que somam aproximadamente $65, R$ 310. O custo da cesta básica, em contrapartida, ultrapassa $500, cerca de R$ 2.400 por mês, de acordo com as estimativas privadas, em um país castigado pela inflação. Ativistas e dirigentes políticos da oposição também criticaram a decisão judicial. Meu Deus. Deus, que situação. Narrativa? A gente não tem muito o que falar da Venezuela. Tudo que dissermos aqui, nós vamos estar chovendo no molhado, reiterando o que já dissemos. Não tem como se apurar muito, porque a democracia relativa da Venezuela não permite que órgãos, né, internacionais revisem nada ou fiscalizem nada. A matéria diz que, sem provas suficientes, o Ministério Público condenou esses sindicalistas. Então, Denise, vamos partir do pressuposto que, seja sindicalista, seja deputado, seja presidente, seja ministro, qualquer que seja, cometeu um crime ou então participou de um ato que foi contra aquilo que é constitucional, tem que ser analisado e punido conforme a regra. Básico, independente disso. Sim, sim. Por outro lado, a discussão houve um julgamento realmente democrático, onde os direitos foram certamente preservados? Não, porque, e trago aqui, né, um argumento importante. Aqui no Brasil, nós não estamos vivendo nada perto do que se vive na Venezuela. Contudo, como advogada, eu falo com muita propriedade. Nós estamos vendo, temos assistido a Constituição sendo rasgada, desrespeitada, o processo penal vilipendiado, não tem sido respeitado, prerrogativas de pessoas que respondem a processo também não estão sendo respeitadas. Então, se aqui, onde a coisa, né, a democracia, ainda que relativa, como disse o presidente Lula, ainda funciona, nós assistimos esse tipo de desmando e absurdos na justiça, quem dirá na Venezuela, aonde a gente sabe como a banda toca, não é? Então, se houve... Claro, ninguém está condenando aqui o sistema jurídico e de justiça, não é isso. Mas que a coisa seja feita de forma transparente, respeitando as instituições, o que não é o caso. Peço para quem nos ouve e nos assiste que procure o nome Oscar Pérez, no ano de 2018. Assistam a história do Oscar Pérez, que foi um militar. Digo foi porque ele foi executado pelas forças do Nicolás Maduro, e ele foi um militar que se insurgiu em 2018 contra a ditadura do Nicolás Maduro, ficou foragido durante muito tempo nas montanhas, enfim. Ele tinha um aparelho de celular e de lá ele gravava vídeos e publicava, tentando pedir para que clemência, que as coisas se resolvessem, pedindo ajuda internacional, e mesmo assim ele foi morto e executado. Então peço que, para quem nos ouve e nos assiste, procure a história do Oscar Pérez, que é muito bom para elucidar como a coisa acontece na Venezuela. E outro ponto importante, Márcio, que
que peço aqui, foram sindicalistas, né, condenados. Onde está o nosso presidente, que também foi sindicalista, começou no sindicalismo? Será que ele vai se posicionar a favor desses sindicalistas que foram condenados? Porque o que eles pedem, né, não é nada diferente do que um sindicalista, o trabalhador pede, e veja, justamente melhores salários, melhores condições de trabalho. Então, no aguardo do posicionamento do presidente Lula a respeito dessa decisão lá do colega dele, Nicolás Maduro. Sindicalistas no país aqui viveram a história de serem presos, de serem torturados, toda uma situação. Então, no mínimo, o chefe do executivo deveria ser solidário com esses 16 condenados. O posicionamento do Itamaraty, né? Vamos aguardar sentados, mas...